Legal, amém. Vamos virar de página. Então, vamos para uma outra temática muito importante na nossa igreja, que é sobre o dízimo. O que Jesus nos ensina sobre o dízimo? Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, nos diz: pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Eu me lembro que, como motivação, um dos meus primeiros retiros que eu fiz dentro da RCC, me lembro uma sala cheia do Espírito Santo, lá no Colégio Polivalente, aquela sala, parecia a manhã de Pentecostes, onde o Espírito Santo pairava sobre aquela comunidade, sobre aquelas pessoas que estavam lá fazendo aquele retiro, bebendo a experiência de Deus, do Espírito Santo. E eu fui muito tocado naquele retiro, e uma das pregações que o pregador falava, que já está na glória de Deus, ele falava justamente sobre Malaquias 3:10, fazei a experiência. E quando ele falava esse tema, me tocava, me queimava o coração, no sentido de conscientização do dízimo, não é? A partir desse texto, a partir dessa pregação, começou a ganhar força em mim a necessidade do dízimo, de ter uma consciência maior do dízimo. Então, uma das iniciativas foi aquele retiro, né? O pregador falando sobre o dízimo, né? Então me conscientizou, me deu uma tônica maior para ver a conscientização, né, do dízimo. Até então eu era cru em relação ao dízimo, né? Então, a partir daquele retiro, a partir daquele encontro cheio da graça de Deus, eu fui me tocado para me conscientizar sobre o dízimo. Padre, a importância do dízimo na igreja, somos chamados a cuidar da igreja, assumindo o compromisso com o dízimo. Como assumir o compromisso com o dízimo, Padre? O que é preciso para ser um bom dizimista, um dizimista fiel? De novo, nós precisaríamos uns 3 dias para falar sobre o assunto, né? Aqui a gente tem o casal coordenador da pastoral do dízimo na nossa paróquia, Altair e Áurea, e junto com toda uma equipe, né? Provavelmente os demais casais, os demais membros da equipe da pastoral do dízimo, né? Estão acompanhando e certamente ansiosos também por essa exposição e essa partilha. A gente já pode pré-anunciar o tema falando que isso é uma pastoral. Então significa que para o coração da igreja, inclusive as finanças e o dinheiro, né, que faz parte do modelo nosso de vida, a história de comprar, vender, trocar, é a história antiga da humanidade, né? Lá em Caim e Abel a gente começa a ver essa expressão, né? Então vivemos a partir desta referência, e quando nós falamos de dinheiro na igreja, ela tem uma finalidade de evangelização, não existe outra forma. Então sim, nós temos que fazer campanha, tem que fazer coleta, falamos do dízimo, mas por quê? Toda ela está voltada para a evangelização. Esses dias escrevia, preparando a formação bíblica, o texto onde aparecem as mulheres, ou então os homens ricos. Os homens, daí aparece José de Arimateia, lá na cena um homem rico que tinha um túmulo novo, emprestou o túmulo novo para depositar o corpo de Jesus. A pergunta que se faz à riqueza: para que serviu a riqueza do José de Arimateia? Para abrigar o corpo de Jesus. Até mesmo a riqueza, né, a fartura de bens, se põe a serviço do corpo. Então, já começa, né? Estou começando lá pelo fim, né? Você começou por Malaquias, Antigo Testamento, e a minha memória está fresca esta passagem, aqueles que vieram segunda-feira podem lembrar um pouquinho disso. Então, toda a ação de movimento econômico, financeiro, que tem a característica do dízimo, se coloca a serviço da evangelização. Por isso é uma pastoral, se coloca também no caminho do pastor a serviço da evangelização. E esta é uma condição que vem das origens. Se você, pegando todos os subsídios que nós trazemos em mãos, né, podemos cair lá em Caim e Abel. Os primeiros que levaram
a sua oferta, o melhor da sua oferta, e apresentaram ao Senhor. Então, é uma disposição, porque nós somos passageiros. Na dimensão da palavra, a palavra é eterna. Eu costumo brincar que às vezes nós somos tão pitaqueiros e tão incompetentes, né, que nós nos julgamos senhores da verdade. Tem tantos de nós que somos arrogantes e achamos que, porque nascemos e existimos, nós conhecemos e temos toda a verdade. Enquanto que a verdade de Deus está inscrita não só na natureza, como proclamada, deveria prevalecer e deveria ser a lei ou o mandamento que tem a verdade maior. Mas vamos deixar esse discurso para outra hora. O que acontece lá, então, é próprio do coração humano que reconhece o seu lugar na criação, reconhece também que o lugar, a criação em que habita não lhe pertence, né? Você pode acumular, você pode adquirir, você pode viver de forma mais simples, mais humilde ou de forma mais farta, mas estamos todos no mesmo lugar, num lugar que não nos pertence, que nos foi confiado, diz o relato, eu vos coloco como senhores, administradores da criação. Então, a partilha, a oferta, os dons, é uma forma de dizer do nosso coração. O meu coração, a minha inteligência, todo o meu ser, reconhece que aquilo que eu uso e tenho está a meu serviço, mas não é meu. Então, uma gratuidade. E não só na linha dos bens, ou, né, da questão do dízimo, mas tudo na nossa vida de fé funciona dessa maneira, né? O perdão, a misericórdia, a bondade, quanto mais você tem e partilha, é como se eu abrisse o canal da graça, né? A misericórdia e o perdão da mesma forma. Quem dá o perdão, não só dá o perdão, mas ele permite que o perdão passe por si, passe pelo que vem antes de você e passe pelo que vem depois de você. É o modo de Deus salvar o mundo. Então, o coração generoso, o coração consciente, você fala em experiência do dízimo. Não é discurso, palavra de Deus não é para encher tempo, né? Quem vem à igreja e sente o seu tempo preenchido e sai daqui cansado porque não vê outra coisa além de escutar alguém que fala, está perdendo o seu tempo. Claro que começa aí, começa se cansando muitas vezes, a gente começa cego e depois sai curado. Então, é experiência exatamente por isso. Há um determinado momento, como você relata, que eu levei um choque. Eu estava dormindo em relação a isso, em relação a muitas coisas da minha fé. Alguém falou, mas a fala daquele alguém foi tão intensa, tão cheia do Espírito, que sacudiu-me por dentro, mexeu. Então me suscitou alguma coisa diferente em mim. E isso não é, nós não temos controle sobre isso, né? Isso acontece espontaneamente. Ou então, costumamos dizer, isso acontece segundo a ordem de Deus. Quando eu planejo muitas coisas, parece que as coisas não dão certas. Agora, quando eu deixo sobre o plano de Deus certas coisas, Ele movimenta o nosso coração e a nossa vida. Então, dizimista, como experiência, gratuidade, generosidade, consciência do lugar onde eu estou, consciência de que eu participo, tanta gente, né, tantos fiéis, quantas centenas, milhares de fiéis nós temos na paróquia Nossa Senhora do Carmo, quantos líderes nós temos que prestam um serviço, mas quantos que dizem, eu não consigo me pôr a serviço em função do meu tempo, do meu trabalho, coisa mais, da minha família, certo, mas você participa permitindo que outros façam e dando condições. Então, a tua consciência, a tua colaboração, né, toda essa riqueza de investimento que tivemos, né, no último ano, cumprimos uma agenda fabulosa, é resultado do quê? O dízimo não foi capaz de fazer isso aqui, né? O dízimo, nós estamos muito aquém do potencial que a nossa comunidade tem, muito aquém. Poderíamos estar aqui a pelo menos o dobro e com uma folga fazendo muito mais na evangelização, mas a duras penas nós damos conta dos nossos compromissos. O casal aqui tem acesso aos dados, né, acompanha os resultados, a equipe também. Então, veja, se eu não posso servir nos diversos ministérios, o dízimo também é uma expressão de serviço. Eu não estou lá na liturgia como ministro, como catequista, em função do contexto da minha vida, mas eu estou com eles no meu modo de participar, sendo fiel, né? no compromisso, porque a igreja
realiza a evangelização a partir desse contexto. Só fechando aquela ideia lá atrás que eu deixei em aberto, né, os bens que se colocam a serviço de Jesus. Lá diz uma parte do texto: as mulheres que acompanhavam Jesus os serviam com os seus bens. Mas serviam o quê? Jesus dormia num hotel de luxo porque os bens se colocavam a serviço? Não, serviam Jesus, serviam o propósito de que Jesus tinha. Então Jesus não se ocupava com algumas coisas, e os bens, o dízimo, a oferta, aquilo que era próprio da riqueza ou do bem de cada um, se colocava a serviço de Jesus. É bonita essa expressão, não é? Porque a minha riqueza se põe a serviço de Cristo que evangeliza. Amém. Ângela Maria, boa noite, está perfeito. Lourdes Salvalage, o Padre Lucimar sempre nos ensinando. Laura Gomes Vaz, boa noite. Niceia Roque Alonso, bacana, Padre, obrigada pela motivação e incentivo na preparação da novena de Natal, uma experiência maravilhosa. Joelci Gabardo, boa noite. Zezinho também está acompanhando o nosso programa, a nossa live. Luzia de Fátima Escramin, Padre Lucimar tem a minha admiração. Euzi Grava, simplesmente maravilhoso as homilias dele. Maria Luísa Silva está acompanhando a nossa live. Estamos aí com a nossa live temática de hoje, falando sobre o advento e também falando sobre o dízimo. Agora nós vamos colocar na roda a Áurea, o casal. Pensou que não ia ficar quietinhos aí, né? Você que ia só assistir? Então vamos colocar vocês na roda agora. Áurea, vamos fazer o seguinte: a pastoral do dízimo. Bom, primeiro vamos perguntar qual a missão da pastoral do dízimo. Fique à vontade aí para dissertar sobre o assunto. A principal missão nossa como pastoral do dízimo da matriz é o trabalho de conscientização. A gente acompanha, como o próprio padre falou, a questão financeira, mas é só um acompanhamento. A gente não se envolve diretamente. O nosso trabalho junto à equipe, né, os agentes, ele é exclusivamente de formação, de conscientização, de levar as pessoas, aos fiéis, a mensagem, né, para que eles se tornem, né, o corpo de Cristo presente na igreja onde participam e que buscam, né, a sua força espiritual, os sacramentos para cada um, para os seus familiares, né? Então, é esse trabalho constante que a gente desenvolve durante o ano junto às demais pastorais e movimentos e à comunidade. E dando suporte também às capelas, né, e comunidades que pertencem à matriz. Áurea, a pastoral do dízimo é composta por quantos membros e o que é preciso para ser um agente da pastoral do dízimo? Hoje nós somos em 26 pessoas. A pastoral aqui da matriz, que dá suporte às capelas e comunidades, como eu disse antes, porém cada capela e comunidade tem os seus agentes lá, que a gente vai, né, orientando, dando suporte, base, instruções, para que eles também atuem lá junto aos fiéis das localidades. Uma das funções, uma das missões, ou parte da missão da pastoral, por exemplo, em situações de evangelização, como preparação para o batismo, existe um momento da preparação, onde a pastoral manifesta, né, leva os que estão se preparando para trazer os seus filhos, afiliados à vida de fé, a terem essa visão também. Depois, seja na preparação dos que vão assumir o matrimônio, ou então dos que estão chegando, né, a catequese com adultos, os próprios catequizandos têm todo um desafio pela frente aí, que é de pequeno que a gente aprende ou vai começando a sentir a responsabilidade com a igreja. Então são esses espaços que o dízimo se torna pastoral, ou seja, evangelização, um convite à experiência. E para ser um agente, como você perguntou, o primeiro passo é ser dizimista, né? Ter essa consciência, né? Porque para a gente ser, que a gente tem que ser, levar algo, primeiro a gente tem que ser, né? E também dispor de tempo, né? Ser atuante na comunidade, dispor de tempo para participar de todas as formações que a gente precisa para suprir, né,
e poder estar passando adiante. A gente tem formações a nível paroquial, decanal, a nível de diocese, onde toda a equipe participa, né, para estar levando adiante a mensagem. São né? encontros anuais, mensais, como é feito? Diocesano e decanal é anual. Paroquial, normalmente temos mais encontros. Certo. A Rita Boritza, dízimo é uma questão de fé. Maria Luísa Silva participando e aprendendo sempre com o padre Lucimar. Vamos falar agora sobre as dimensões do dízimo, né? Quais são as 4 dimensões do dízimo e o significado de cada dimensão. Hoje o dízimo ele foi estruturado, né, em 4 dimensões, que é a religiosa, a eclesial, a missionária e a caritativa. Tá? Então, assim, tudo que a paróquia arrecada com a consagração dos fiéis durante o mês, tem um percentual que é direcionado à diocese e o restante é distribuído nessas 4 dimensões, né? Onde o padre vai estar colocando para nós exatamente como é feita essa distribuição. Antes de você falar das dimensões, pode falar um pouco, quando a Áurea fala para a diocese, lembrar que nós temos uma corresponsabilidade. Na dimensão missionária, por exemplo, como é que se mantém os seminários ou a formação dos padres? Uma das tarefas do dízimo é se preocupar com a manutenção daqueles que às vezes vêm de famílias humildes como nós somos, e o custo da manutenção da formação é resultado do esforço. Então, dentro da igreja, o dízimo gera corresponsabilidade. Enquanto eu estou fazendo aqui, aquilo que a Áurea diz, uma parte vai para a diocese, porque nós ajudamos a formar os padres. Rezamos e trabalhamos. Depois vem as outras dimensões, Áurea. Isso. A religiosa, né, como o padre já disse, ela auxilia aí na formação, né? A gente tem vários padres, assim como o senhor, né, Padre Lucimar, surgiram aqui da nossa cidade. Então, a dimensão religiosa, ela contribui com essas formações dos padres, dos leigos, das irmãs, né? Ela tem um direcionamento mais para isso, né? A missionária está mais ligado ao apoio, né, às missões, né? E uma coisa bem bacana que a gente aprendeu dentro da pastoral, né? Às vezes muitas pessoas querem ser missionária e não têm o tempo, né? Esse tempo disponível de estar indo em missão, né? Ou em outro estado, em outra cidade, em outra comunidade, até em outro país, como muitas pessoas vão fazer trabalhos missionários, né? Mas algo assim que para mim particularmente tocou muito, que eu nunca havia parado para pensar, que a consagração do meu dízimo ajuda as pessoas que dispõem do tempo a ir lá e fazer esse trabalho missionário. Então, isso é muito bacana, isso me trouxe uma visão muito diferente da concepção que eu já tinha antes, né, como dizimista. Então, essa dimensão missionária contribui com esse trabalho missionário, né, que dispõe de materiais, né, tem custos, né, e a preparação para o trabalho ser executado, né? Pode ser que parcela do seu dízimo chegue na África, chegue Isso. no norte do Brasil, na igreja irmã que nós ajudamos, 1% de todo o dízimo da diocese vai para a igreja irmã que nós temos no norte do Brasil. Então, nós nem sabemos, né, o muito que se faz com o pouco que a gente consagra no dízimo, que às vezes nem é dízimo. Daí você poderia fazer a pergunta, quando é dízimo, quando não é dízimo? Deixemos para depois. Que tem mais das dimensões? A eclesial, ela envolve mais a questão física, né, padre? Isso. A parte de material. Hoje nós estamos aqui sentados, né, microfone, luz, ar, um ambiente agradável, a revitalização da paróquia aí, todos estão acompanhando, né, que bacana, que lindo, como que ficou, e não só por beleza, mas por extrema necessidade, segurança. Então, assim, isso tudo tem um custo, né, e não é pouco, assim como manter, né, a estrutura da igreja, né, existe um custo mensal, é água, é luz, é impostos, é funcionários, é material, né, os materiais utilizados, né, a própria Eucaristia, os folhetos, né, o material da novena aí que vai ser usado agora, né, no Natal e demais. Então, é mais direcionado para essa dimensão.
E por último, a caritativa, né? É o apoio às pessoas mais necessitadas, né? Cesta básica, auxílio fraterno, a pastoral da criança e tantos outros que vêm pedir o socorro, né, padre? E precisam do nosso apoio e da nossa ajuda, né? Porque, assim, o dízimo, na prática, Giga, ele é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, tá? E a comunidade assume essa responsabilidade de sustento, tá? da paróquia, questão material, para que a gente possa trabalhar o nosso espiritual. Mas, antes de tudo, é um ato de fé em Deus, né? De amor à comunidade e ao próximo, né? Que isso parte do quê? De um coração generoso, de um coração que está consciente, que já tem o entendimento do que é o dízimo, né? E, assim, a gente que está à frente da pastoral há muitos anos, né, e na coordenação, a gente ouve, às vezes, muitas coisas desagradáveis, né? Porque o dízimo, vamos dizer assim, envolve dinheiro. Porém, antes de tudo, ele é ação, ele é amor, ele é caridade, né? Ele é amor ao próximo, né? E é esse entendimento que a gente tenta levar como pastoral, né, para toda a comunidade, para os fiéis, para as pessoas envolvidas com a própria vida de igreja, pastorais, movimentos, para que nos ajudem nesse trabalho de divulgação e de conscientização junto às pessoas, né? Porque a igreja é para todos nós, e nós somos passageiros. As gerações vão passando, né? Mas nós estamos sempre aqui, buscando a nossa enriquecimento espiritual, o sacramento, como eu disse antes, todos os sacramentos, né? E será que a gente para pensar como cristão, se a gente está agindo como um verdadeiro cristão, até porque o dízimo também é um mandamento, né? E como cristão, a gente não pode ser, vamos dizer assim, meia boca, né, padre, que fala, né? A gente tem que ser 100%, né? Então, o nosso trabalho hoje como pastoral, ele é muito desafiador, e a gente busca sempre novas formas, maneiras de estar tentando levar a nossa mensagem. A gente, como o padre falou, atua nos demais pastorais, movimentos, formações, faz a nossa fala, faz a celebração do segundo sábado e sábado específica sobre o dízimo. Temos em setembro a celebração a nível de diocese, que ela é toda voltada ao dízimo, com algumas atividades diferenciadas. Temos o plantão em todas as celebrações, para ir indo de acordo com a necessidade dos fiéis, né? Esse ano, né, padre, implantamos o dízimo online, que era uma demanda também da comunidade, de muito tempo, que vinha sendo estudada como implantar, porque envolve outros fatores, né? Mas a gente conseguiu implantar, trazendo tanto para o plantão, a secretaria, né, a questão da consagração online por meio do totem, da máquina de cartão e do imã de geladeira. Por mais que hoje, como cristão, a minha missão, minha função é participar ativamente da vida da igreja, é ir lá consagrar o meu dízimo lá, aqui na secretaria, a gente sabe que a vida corrida talvez não permita isso. Mas a gente não pode deixar que isso nos afaste do dízimo, né? Então, a gente tem que criar meios, né, que vão de encontro à necessidade dos fiéis. Por isso que, então, foi implantado o dízimo online, como disse antes, por uma demanda dos próprios fiéis. E está sendo bem vista, o pessoal está se aderindo bem ao dízimo online. E a tendência, imagino, que é atender todas as necessidades aí dos fiéis e o que eles buscam junto à pastoral. Só complementando, padre, o que a Aura estava falando aqui, eu acho que é importante dizer que o dízimo, né, faz parte do documento 106, né, da CNBB, que não é uma coisa inventada, né? E ele diz assim: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente a sustentação da igreja. É uma forma concreta que o cristão tem de manifestar sua fé em Deus e o seu amor ao próximo, pois deve ser preferencialmente por meio do dízimo que a igreja se mantenha
em atividade, sustente seus trabalhos de evangelização e realize as obras de caridade aos mais pobres e necessitados. É importante dizer que eu sou dizimista, eu pertenço a essa comunidade, eu não posso simplesmente pegar e vir participar. É importante participar da celebração, tudo, mas você tem que pertencer mesmo, você tem que estar atuante, você tem que querer saber o que está acontecendo, entendeu? Porque eu falo assim, a gente não pode pegar e simplesmente virar as costas e ver todo esse trabalho bonito que está sendo feito, né? E tipo assim, não querer se envolver, né? Não, eu posso fazer. O padre sempre pede, a gente sempre comenta nas reuniões nossas aí, converso com o padre também, a gente pede que as pessoas, né, olhem um pouco mais, faça essa experiência, né? Essa experiência, porque é muito profundo isso. Não adianta falar de dízimo se não fazer experiência. Começa ali a fazer, e começa a fazer e começa a ver diferente, começa a enxergar com os olhos de Deus. Hoje até é um dia propício, né, padre? Dia de Santa Luzia, né? Hoje, né? Eu falei assim, começa a enxergar com os olhos de Deus, né? As ações, né, que a gente recebe, as graças que a gente recebe, né? Então isso é importante. É importante a gente ver, notar isso, que eu falo que isso daí vai alimentando o coração da gente, né? E a gente vai sendo, quando a gente é conscientizado, a gente vai ramificando. Você está no seu meio, na sua casa, você evangeliza seus filhos, né? Os seus filhos estão no meio de colegas que pode, quando surgir o assunto, você está entendendo? Uma coisa vai ligando a outra, né? E hoje a gente tem muitas famílias que de repente está lá, que tem o pai, tem o filho que trabalha, a mãe que trabalha, e de repente nunca é tocado no assunto, porque de repente não tem interesse, né, em querer saber mais, buscar mais sobre, né, entender sobre o dízimo. Porque quando a gente começa a entender, não, filho, né, você vai estar tendo teu ganho, né, vai lá, faz sua carteirinha. A gente até, né, a gente em casa lá, quando as minhas filhas começaram a trabalhar, a primeira coisa que a gente fez, apesar que ela já tomou até a iniciativa, né, de ver a gente sempre aqui, porque eu brinco com a Áurea, eu sempre falo assim, eu gosto de tirar até meu tempo, né, do jeito que tem o tempo, eu falei, eu tiro meu tempo para a gente devolver meu dízimo, eu faço plantão, faço parte da pastoral, podia devolver meu dízimo até no plantão, mas eu quero tirar o tempo e vir na secretaria ali para devolver meu dízimo, e se puder, até fazer uma oração ali na Capela do Santíssimo, ali do lado, entendeu? Porque eu acho que isso é importante, isso me alimenta, me dá força, né, para ir seguindo em frente, e a igreja ela está precisando muito disso, de dentro também, né, de todas as pastorais envolvidas na comunidade, que seja um braço, né, um braço, tipo assim, de repente você faz uma reunião dessa, vai ser agora a novena de Natal, de repente está lá, no grupo de família lá, com os vizinhos, assim, surgiu o assunto, se a pessoa está um pouco evangelizada, ou está a par do que está acontecendo mesmo, ela de repente começa a falar, de repente um lá que saiu conscientizado daquela reunião, vai levar para frente, entendeu? Mas é assim, é devolver. O dízimo é o seguinte também, eu penso comigo, né, padre? Se você vir devolver teu dízimo, mas não sair daqui feliz que você fez a devolução, então, tipo assim, também quase não é dízimo, né? Porque você tem que estar feliz de coração, né? Porque devolver, botar o dízimo em primeiro lugar, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né? Então, qual é importante? O valor que você consagra, reconhece em forma de agradecimento por tudo que Deus nos concede, mas a forma, que é o devolver com alegria, né? Com reconhecimento e com alegria. Então, não é só questão valor, é questão de como? Consciência, de consagrar realmente de coração, com alegria. Amém. Roseli Balieiro está assistindo a nossa live. Raul Roberto Fabrício, parabéns por esse bate-papo sobre o dízimo. Ivanir Padilha, muito bom falar sobre o dízimo. Neuza Lima também acompanhando o programa. Que enriquecedor esse momento, aprendendo sempre. E também a Lourdes Souza acompanhando a nossa live temática de hoje. Assim como eu, como animar o cristão para entender a importância do dízimo? Assim como eu fui tocado num encontro, num retiro, o pregador falando sobre o dízimo,
eu fui animado, motivado na conscientização do dízimo. Em que podemos ser mais ousados, mais criativos, padre? A questão do dízimo. Nós temos tantos meios que a própria igreja utiliza. Imagine quanto poderia ou pode alcançar este mecanismo que nós estamos utilizando nas celebrações, nos encontros, enfim. É sempre delicado porque você não pode exagerar, porque falar de dízimo é falar de dinheiro e alguns não querem falar de dinheiro porque o dinheiro é meu. Né? Falou em dinheiro, o dinheiro me pertence. Tem o próprio dinheiro traz para si um sentimento de posse. Agora, o que eu diria é, se você não tem ainda essa consciência, desafie-se a si mesmo. Dizer que desafiar a Deus é muito ousado, né? O que é que Deus pode fazer em mim, por mim, se eu fizer essa experiência? Então, se você não tem a consciência, arrisque-se em fazer a experiência. Deus não paga a dívida de ninguém, né? Alguns acham que eu vou devolver tanto, pode ser que alguma igreja por aí utilize esse mecanismo, né? Vou devolver, Deus vai encher os meus cântaros de moedas. Não sei se é bem assim, mas o que vem acompanhado como graça pela experiência, até com o pouco que se tem, isso é fabuloso. Até o pouco que eu tenho consegue fazer com que eu administre bem até as minhas dívidas ou a minha vida. Esta e outras tantas experiências. Então, não tem consciência? Então se desafie. Desafiar a Deus, a gente sabe que é muito ousado usar essa expressão, dá quase vontade de dizer, desafia a Deus dizendo, afinal, o que você pode me dar se eu me aventurar nessa experiência? Então, né, eu acho que esta disposição de arriscar-se para entender, né, o que a experiência pode promover em mim. Acho, padre, assim, a questão de... talvez confunde um pouco as pessoas e achar que porque vai consagrar o dízimo e acha que tem a consciência que vai estar isento de problemas, de dificuldades. Não é isso, né? A gente vai passar por tudo. Talvez a gente vai passar de uma maneira mais leve. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live temática de hoje, nosso bate-papo sobre o dízimo e sobre o advento. Alguma consideração final, padre? Antes da bênção final, alguma mensagem final? E agradecendo, é claro, o casal, a coordenação da Pastoral do Dízimo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Muito obrigado. Para quem imaginou que não ia falar nada, falaram muito legal, né, padre? Tem alguém que está escondendo talentos, né? É verdade. Então, em primeiro lugar, a expressão de gratidão ao casal e à equipe da Pastoral do Dízimo. Na festa de Cristo Rei celebramos o dia do leigo, né? Então, uma multidão de pessoas de boa vontade que do seu tempo, dos seus dons partilham nos diversos serviços e ministérios. Eu quase disse antes, não quis interromper, quem é que tem mais aptidão para dedicar-se ao serviço da igreja? Quem não tem tempo, porque os que têm tempo estão ocupados em nada fazer, né? Então, o serviço faz com que a gente encontre tempo e sobre inclusive tempo. Então, nossa gratidão a todos os leigos, né, e às muitas equipes de pastorais, né, fique isso expresso e registrado pelo serviço, pela doação, e o convite, né, a tantos que poderiam de uma forma ou de outra. A gente gostaria de escutar o apelo de cada coração, né, se oferecendo, né, daí a vergonha de se oferecer para trabalhar nas diversas pastorais e movimentos. E aqueles que estão ou atrasados, ou já estão distantes, ou com vergonha de assumir a sua condição, venha para o diálogo, recomece, né? A gente costuma dizer aos que estão atrasados, não sei se é possível dizer isso, né? Se a gente for pagar a Deus o que a gente deve, nós estamos danados, né? Então, é do ponto em que a gente se encontra. E sobre o advento, então, o convite. É tempo, estamos iniciando, vamos iniciar agora final de semana. Una-se, reúna-se, pense, valorize, busque, né? E tente fazer um caminho de espiritualidade e de fé para preparar-se para esse momento de luz que gera fraternidade, quantas pessoas que vão se visitar, famílias, neste tempo do Natal, que a gente possa fazer isso e transformar os encontros no encontro de alegria e de festa, e não de tristeza, como às vezes nós somos capazes de fazer. A Andressa Orlandini, feliz por ser dizimista e fazer parte desta pastoral. Quem é Andressa Orlandini? Quem é Andressa Orlandini?
Essa é minha filha. Ela Olha faz aí, a parte da filha. pastoral também. Legal. Qual a idade dela? Ela tem 30 anos. 30 anos. Ah, sim. Legal. Eu quero encerrar com o padre, antes, portanto, não há Natal sem solidariedade. Vamos fazer do nosso coração humano uma manjedoura cheia de amor para acolher a Sagrada Família de Nazaré na noite deste Natal. Da minha parte, um Feliz Natal a todos, a nossa audiência, os nossos internautas, os nossos paroquianos que participaram, interagindo com a gente, enriqueceram a nossa live, ao casal da coordenação da pastoral também, com certeza enriqueceram a nossa live, né? E estaremos sempre aí no ano de 2025 também com novidades, né, padre? Agora a Com bênção certeza, final. temos muitas alternativas e a igreja é rica em conteúdo, em valores, né? E às vezes nós, né, com medo, receio, vergonha ou falta de iniciativa, nós não expomos e não partilhamos aquilo que é o tesouro da igreja, que é a experiência de fé. Amém. Bênção final, padre. Encerro com o Antes padre. disso, desculpe interromper, eu gostaria de agradecer a oportunidade de abrir esse espaço para a pastoral do dízimo estar aqui levando a mensagem. Agradecer a Deus, Nossa Senhora do Carmo, que nos guia sempre, né, nosso trabalho. Padre Lucimar, que nos conduz aí, nos orienta, né? A toda a nossa equipe de agentes da pastoral do dízimo e das comunidades, pelo trabalho que realiza, né, junto à pastoral. E a comunidade num todo, né, que toda vez que a gente desenvolve alguma atividade, sempre nos recebe muito bem, né, e a gente é sempre muito bem acolhido. Então, é um sentimento muito de agradecimento e de gratidão, e por mais um ano aí que está se findando, com as graças de Deus, já pensando para o próximo ano, o que vai ser realizado. E lembrar da PASCOM, né, da Pastoral da Comunicação, Bugiga, Paulo, que está no serviço técnico, e os outros membros que nos bastidores estão trabalhando para que este momento seja favorável. E assim, nos colocamos diante da bondade de Deus, a sua luz, desse espírito de fé, suplicamos que Deus, na sua bondade, assista a nós, a todos aqueles que estão na condução, na dedicação ao serviço pastoral, a todos os de boa vontade, de bom coração, de boa consciência, que já fazem a experiência da fé, também por meio do dízimo, e que este tempo do advento seja um tempo de conversão, mudarmos de direção. Se não estamos na direção certa, o Senhor nos espera de volta. Por isso que Deus, na sua bondade, abençoe as famílias, abençoe os leigos, a evangelização, a pastoral do dízimo, todos aqueles que vão se reunir neste tempo de preparação, de advento, de conversão, e nos dê um Natal de luz, um Natal cheio de paz e alegria. E desça sobre vós, sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.